programa a seguir é livre para todos os públicos. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. A graça e a paz, estamos começando mais um programa da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo, o Graça e Paz. O programa feito para você, para sua família, para sua casa. Um programa feito para levar até a sua casa nesse momento uma palavra de vida, de esperança, uma palavra de inspiração, uma palavra de temperança para a tua vida agitada, superaquecida, uma palavra que tem como propósito abençoar você, trazer à tua mente a luz da palavra do Senhor, que nos orienta, que é a bússola para o nosso caminho, que é a lâmpada para os nossos pés, que é a direção para uma vida centrada na vontade de Deus. Então você que está me assistindo agora, você que começou a assistir o programa Graça e Paz, fica conosco. Esse programa é feito rapidinho, mas com a possibilidade de abençoar o seu dia inteiro, a sua semana inteira. É por isso que nós estamos aqui, começamos sempre o nosso programa orando, pedindo ao Senhor que nos abençoe, que nos dê sabedoria, que nos dê oportunidade, que esse programa de alguma maneira surpreenda você nessa semana, te pegando em algum dos dias em que ele é transmitido. Você que talvez estivesse aí zapeando aí o seu canal, que não estivesse esperando assistir o Graça e Paz agora, entenda que Deus está te dando uma oportunidade de você assistir um pouquinho uma palavra em que, independente da sua religião, pode entrar e fazer grande diferença no seu coração e na sua vida. Quero convidar você para orar comigo. Se você puder, onde você estiver agora, talvez você esteja na sua cama, talvez você esteja no seu sofá, quem sabe você não está num leito de hospital, quem sabe talvez você não esteja aí me assistindo pela internet em algum lugar desse planeta. Quem sabe você está aqui de Nova Friburgo sendo abençoado nesse momento. Quero te convidar, feche os seus olhos. Ou então, concentra comigo e vamos pedir ao Senhor para nos abençoar nesse momento. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te pedir que esse programa possa trazer ao coração do nosso telespectador hoje uma palavra de vida, uma palavra, Senhor, de orientação, de inspiração, de motivação. Ó Deus, encontra com a tua palavra agora o cansado, encontra, ó Deus, agora o ferido, encontra o magoado, encontra, ó Deus, o desesperado, encontra o aflito, Senhor. E consola o coração e traz a ele ânimo, vigor, traz a ele, Senhor, a luz da tua esperança, traz a ele, Senhor, a alegria da tua salvação. E que a nossa vida possa ser, ó Deus, usada como um instrumento para a honra e para a glória do teu santo e bendito nome. Em Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Querido, eu queria fazer aqui uma colocação, uma vez que o programa da semana passada foi uma reapresentação. Eu queria, em nome da minha igreja, eu queria, em nome do meu próprio ministério, me posicionar de maneira solidária, né, pedindo ao Senhor que abençoe a família, as famílias, né, enlutadas e que convalescem no atentado que houve em Orlando, naquela boate onde um radical muçulmano entrou e disparou ali a seu bel prazer contra os homossexuais que estavam naquele lugar. Quero dizer que o cristianismo ele repudia absolutamente esse crime e esse ato
qualquer violência contra qualquer pessoa. Isso é algo que deve ser absolutamente repudiado. Eu penso que as diferenças ideológicas jamais devam sair do campo ideológico. Eu penso que o direito de se ir e vir, previsto na nossa Constituição, é algo que deve ser levado ao seu extremo e na forma da lei. Eu penso que as diferenças ideológicas, os conflitos ideológicos jamais saiam do campo ideológico. Então, nós repudiamos qualquer ato de violência, seja contra quem for. A palavra do Senhor, ela condena, e infelizmente, nesses momentos de desespero, nesse momento de confronto, sempre se procura um culpado, sempre se procura alguém para colocar esse tipo de atitude na conta de alguém. Infelizmente, nós sabemos que existem pessoas com discursos de ódio, sabemos que existem pessoas com discurso de intolerância. Infelizmente, eu preciso afirmar e concordar que esses sentimentos nascem dentro de seios religiosos, de meios religiosos, Mas você que está me ouvindo agora, querido, aprenda a diferenciar o que é um movimento que nasce dentro de uma religião e o que é a essência que acaba gerando uma religião. Eu penso que a Bíblia ela é muito maior do que a religião, até porque ela é um livro sagrado não apenas de uma religião, mas a Bíblia Sagrada ela é o livro, ou pelo menos parte dela, que orienta aí a atitude de muitos religiosos. O judaísmo tem, nos 5 primeiros livros da Bíblia, em alguns outros livros do Antigo Testamento, partes desse seu livro sagrado. O cristianismo, nas suas ramificações protestantes e católicas, usam a Bíblia Sagrada. Parte de alguns espíritas usam também a Bíblia Sagrada. E outras denominações religiosas têm também a Bíblia Sagrada como, se não o seu único, mas um dos seus livros sagrados. E em nenhum momento esse livro, esse princípio de vida, leva o homem à agressão. Nem nos textos mais agressivos que são relatados ali, que devem ser compreendidos à luz de um contexto que é local, que é temporal, que é para ser compreendido naquele contexto, que não se aplica em hipótese alguma ao nosso tempo, ao nosso contexto ocidental, e nem tampouco ao oriental atual. Jesus ele pregou o amor, a tolerância, o respeito, e é isso que deve prevalecer. Eu quero, em nome dos evangélicos, que eu talvez possa fazer isso, ou que pelo menos eu tenha, de repente, de alguma maneira, como cristão evangélico, protestante, o meu papel de pedir perdão por aqueles que erram no discurso, por aqueles que passam do ponto, por aqueles que transformam a palavra de Deus em uma oportunidade de expressar o que eles sentem, mas o que ela não expressa. Que usam a palavra de Deus como um pretexto para exteriorizar os seus sentimentos mais sórdidos e os seus desejos mais contrários à essência do cristianismo. Então, queridos, que tenhamos discernimento para compreender isso. Que tenhamos discernimento para não misturar uma coisa com a outra. Eu penso que o nosso discurso ele precisa ser de respeito, ele precisa ser de tolerância, ele precisa ser de compreensão. O fato de aceitar ou não, em momento nenhum, leva você ao direito, ou quem sabe, a própria inferência de uma reação agressiva ou de qualquer outra
maneira. Então, eu faço aqui talvez de uma maneira muito pequena, talvez poucas pessoas possam estar assistindo, talvez a minha expressão não seja uma expressão de impacto global, talvez nem na minha própria cidade eu não consiga fazer isso de maneira adequada. Mas eu tenho a iniciativa de dizer, né, lamentamos profundamente por essa e por tantas outras manifestações de ódio que são feitas através de princípios, sejam eles levantados por uma moralidade vazia ou, quem sabe, por uma religiosidade vazia. Esse não é o cristianismo que eu prego. Esse não é o cristianismo que eu creio. Isso não vem do Cristo para quem eu entreguei o meu coração. Eu entreguei o meu coração por um Cristo que aceita, que ama e que deu a sua vida para transformar o pecador. Então, que Deus abençoe a todos vocês que estão me assistindo agora. E eu fico feliz de poder ter um meio de comunicação como esse, para compartilhar aquilo que eu creio e aquilo que eu penso, né? O nosso protesto, o nosso desacordo com o que aconteceu em Orlando, mas com o que aconteceu no Brasil, o que acontece pelo nosso interior, o que acontece fora do noticiário, que acontece por trás das câmeras, que acontece talvez com você que esteja passando por um momento de bullying ou, quem sabe, de preconceito por qualquer outra razão. E quem faz isso talvez faça em nome de uma moral vazia ou de uma religião vazia. Eu peço perdão em nome de Jesus e que possamos caminhar em paz, na paz do nosso Senhor. Que Deus te abençoe, que a graça do nosso Senhor esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, hoje e para sempre. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos compartilhando uma palavra de Deus para a sua vida. Fique em paz. Mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. Há 50 anos, a Predial Primos aposta no mercado imobiliário para que nossos filhos possam brincar com segurança e tranquilidade. No lar, doce lar. Predial Primos, administração de imóveis, condomínios e bens. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. Graças a paz. Estamos de volta com o programa da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo. Hoje eu quero conversar com você sobre um assunto muito importante. Sabe, o cristianismo ele é feito de muitas coisas. O cristianismo ele é feito de muitas segmentações. O cristianismo ele é uma coisa que nós devemos de fato compreender, entender. A palavra deve entrar na mente e fazer diferença na nossa mente, porque é a mente que controla o nosso falar, o nosso agir, o nosso pensar. O cristianismo ele é expresso através de uma filosofia e ela precisa ser bem compreendida para ser bem exercida. Eu creio nisso, absolutamente nisso. Mas existe um perigo muito grande quando a nossa fé ela fica estacionada, ela fica simplesmente segmentada à razão, à compreensão, ao entendimento. A palavra do Senhor nos chama
a muitas vezes viver coisas que não se explicam. Experimentar em Deus algo que não está no campo da racionalidade. E talvez esse seja o grande desafio do cristianismo atual e do cristianismo de sempre. Martin Lloyd-Jones, um dos meus favoritos pregadores, pregador da Abadia de Westminster, em Londres, um homem cheio do poder do Espírito Santo de Deus, disse o seguinte: o cristianismo é lógica em fogo. O cristão ele deve ter luz na mente e fogo no seu coração. O cristianismo ele precisa ser algo compreendido, explicado com a máxima clareza e com todas as suas variantes teológicas. Eu penso que é um dever de nós cristãos buscarmos conhecer isso. Mas o cristianismo também se manifesta no poder e na graça do Espírito Santo. Existem momentos na nossa vida em que nós devemos estar à mesa com Jesus, dialogando e aprendendo sobre a fé com Ele. Mas existem momentos na nossa vida que nós devemos estar aos seus pés, derramando toda a nossa vida, todo o nosso ser, entregando ao Senhor a nossa essência, a nossa natureza, o que temos e o que somos. Eu quero convidar você hoje para conhecer uma rápida história de uma mulher que não tem nome, apenas uma designação. Ela é chamada no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, no verso 36 até o verso 50, de uma mulher da cidade, entre vírgulas, uma pecadora. Acompanhe comigo a leitura do texto que diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem sabia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amarás mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Essa é de fato uma palavra que fala profundamente ao meu coração. Uma palavra que eu quero compartilhar com alguns princípios rápidos com você. Em primeiro lugar, a nossa relação com Jesus é uma relação que deve ser compreendida sempre à luz da palavra de Deus. E textos como esse nos são dados para referenciar a nossa relação com Jesus. Nós vamos ver no capítulo 7 de Lucas algumas verdades que
que são vistas em outros textos. E vamos ver no próprio Evangelho de Lucas outros textos nos trazendo situações diferentes, onde o entendimento é priorizado. No Sermão da Montanha, de Mateus capítulo 5, Jesus explica, Jesus ressalta o entendimento. No capítulo 7 de Lucas, o que esse texto nos ressalta é a convivência, é a experiência, é talvez aquilo que nós mais precisamos buscar na nossa vida, esse equilíbrio, entender e viver, o conhecer e o compreender. Conhecer no sentido intelectual e compreender no sentido da experiência, ou quem sabe vice-versa. Compreender intelectualmente e conhecer, empiricamente. Como Jó, que disse: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem e a minha reação é a abominação de mim mesmo, arrependimento dos meus pecados e cara no chão. Talvez isso falte um pouco para a nossa vida. Nós temos alguns personagens nessa história, principalmente 2 personagens, Simão o fariseu e a mulher pecadora sem nome, que não tem o seu nome compartilhado nesse texto. O texto diz que ela era uma mulher da cidade. Quando Jesus lida com ela, ao ver Jesus tratando com aquela mulher, Simão o fariseu, ele pensa consigo mesmo, se esse fosse mesmo profeta, ele ia saber quem é essa mulher. Ele sabia quem era e qual é a sua fama nessa cidade. Uma mulher conhecida, uma mulher já afamada, uma mulher que tem aí um currículo que denigre qualquer religião. Ele ia saber com quem ele está falando. Essa mulher é uma mulher pecadora. Jesus, ele era profeta, muito mais. Ele era o profeta dos profetas. E ele sabia com quem ele estava se relacionando. Ele sabia quem estava aos pés dele. Ele sabia quem era aquela mulher. E ainda assim, ele toca nessa mulher. Ele cura essa mulher. Ele ama essa mulher. Sabe, o amor de Jesus, ele é assim. E nós precisamos nos ver como essa mulher. E acautelar-nos para que não sejamos como esse fariseu. 2 coisas que me chamam a atenção rapidamente nesse texto. Em primeiro lugar, esse fariseu convida Jesus para ir à sua casa, entrar na sua casa, sentar na sua mesa e estar à sua mesa. Estando à mesa, Jesus, ele é um convidado. E o texto deixa claro que esse fariseu o trata como ele quer tratar. Talvez essa seja uma das metáforas mais importantes de como nós temos nos relacionado com Jesus. Eu gostaria que você pensasse aí agora na sua casa, aonde você está. Eu conheço poucas pessoas, conheço algumas, mas conheço poucas pessoas que dizem: eu não quero Jesus, eu não preciso de Jesus, eu não creio em Jesus. Conheço poucas pessoas que se manifestam assim. Entretanto, eu conheço muitas pessoas que recebem Jesus em suas vidas, que recebem Jesus em sua casa, tal qual Simão o fariseu recebe Jesus em sua casa. Então, quando Jesus vai até a casa daquele homem, ele vai como convidado. Ele vai como alguém que vai ser escrutinado, que vai ser interrogado, e ele está ali como um mero convidado. E quantas vezes nós temos recebido Jesus na nossa vida assim? Quantas vezes nós temos deixado Ele entrar na nossa casa assim, dizendo para Ele: você é só um convidado, você não interfere, você não me diz o que fazer, você não tem gerência na minha vida e nem na minha casa. Você é um convidado, está sentado na minha mesa, senta junto com os que eu amo. Você está aqui, eu deixo você ficar aqui, mas você não é o dono dessa casa. Interessante que, diferente desse homem, essa mulher, ela não quer ter o controle. Simão, ele traz Jesus para a vida dele, mas ele tem a preocupação de ter o controle. Ele não vai ter com Jesus, mas ele traz Jesus para ter com ele, para que ele mantenha o controle. Essa mulher não. Essa mulher, ela perde o controle para estar com Jesus.
Ela é uma mulher afamada, ela é conhecida na cidade, todos a conhecem, todos sabem de sua fama. E ainda assim ela ousa entrar como uma penetra no meio desse jantar para o qual ela não foi convidada. E ela entra. E ela não se faz questão de se assentar à mesa, mas ela vai aos pés de Jesus. Sabe, tem momentos da nossa vida que nós precisamos sair da mesa e ir aos pés de Jesus. É tão interessante porque lá no Salmo 23, Davi fala que o Senhor prepara uma mesa na presença dos nossos adversários e nós assentamos, deixamos as nossas lutas pessoais, deixamos as nossas guerras diárias para nos assentar à mesa e isso é tão bom. Mas existem dias que a mesa não é suficiente. Nós precisamos ir aos pés do Senhor. E ali essa mulher faz uma oferta aos pés de Jesus, eu quero compartilhar com você. Ela faz a oferta da lágrima, ela chora aos pés de Jesus. A lágrima, ela é um elemento visível de um sentimento invisível. Ela coloca a lágrima dela, ela coloca a história dela totalmente aos pés do seu Senhor. Ela reconhece o senhorio dele na vida dela. Ela seca com seus cabelos os pés de Jesus. Na cultura judaica antiga, uma mulher não mostrava o cabelo para um homem sem que ele não fosse o seu senhor, sem que ele não fosse o seu marido. Ela não mostra o seu cabelo, ela não serve o seu cabelo a Jesus, tal qual uma mulher faz para um homem, mas qual tal uma serva faz para o seu Senhor. E ela mostra que a intimidade dela é para Ele. Ela está dizendo, de uma certa forma, Jesus entra no meu mais íntimo, entra no lugar mais recôndito do meu coração e governa ali, e mexe ali, e trata a minha vida ali. E ela ainda derrama o óleo que ela tem, a unção que ela tem para outra coisa, mas ela consagra isso aos pés de Jesus. Sabe, o óleo é o símbolo da unção, e a unção é algo que Deus tem na sua vida, querido. É algo que Deus permitiu você fazer. É algo que você tem na sua vida e é algo diferencial na sua vida. Talvez você ache que na sua vida não tenha nada de bom, mas eu quero te dizer, você tem muitas coisas boas. Você tem coisas maravilhosas. Talvez esse mundo, talvez as pessoas que estejam ao seu redor só saibam explorar o que você tem de mal. Só saibam tirar de você aquilo que você tem de mal. Mas Jesus sabe tirar de você aquilo que você tem de bom. Jesus, ele potencializa o que você tem de bom. Deixa Jesus potencializar em você o que você tem de bom, querido. Mas coloca isso aos pés dele. Tem momentos que nós precisamos estar nos pés de Jesus. E Jesus vai dizer para Simão, sabe o que é isso? É alguém que ama muito. Sabe quem é alguém que ama muito, Simão? É alguém que entendeu o muito perdão. Se você trata Jesus como Simão, se você recebe Jesus na mesa da sua casa, mas não lhe dá ósculo, não lhe dá honra, não lhe dá água para os pés, não lhe dá óleo para a cabeça, se você não tem nada para entregar e honrar a Jesus, é porque você ainda não entendeu o muito perdão. É porque você ainda não demonstrou o muito amor. Pense isso. Talvez hoje seja um dia de você sair da sua mesa e ir aos pés de Jesus. Esteja lá, querido. Experimente isso lá. Essa mulher ouviu de Jesus. Vai em paz, a tua fé te salvou. Experimente e viva a salvação em Cristo Jesus. Que a graça do bom Deus, que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida. Que você, querido, que está me ouvindo nessa mensagem hoje, que talvez esteja vivendo um tempo em que a sua vida está muito segmentada no entender, no estar à mesa, no receber de maneira solene, mas não verdadeira o Senhor. Mude. É um tempo de mudar. É um tempo de estar aos pés de Jesus. Que Deus te abençoe. Graça e paz. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito, muito mais do
de Cristo é especial. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.